Eu não sabia, foi votado então pra ter intervenção lá no Distrito Federal? Foi. Só explicando rapidamente aqui o que é intervenção federal. O que é intervenção federal? Quando você pega a União, Estados e municípios, Rodrigo, eles possuem autonomia. O que é autonomia? É uma parcela de liberdade. Entende? Por exemplo, o Zema, como é que chama o prefeito aqui? Renato Carvalho. Renato Carvalho. O Zema não é chefe do Renato Carvalho. O Lula não é chefe de nenhum dos dois. Você entende? O Lula tem o seu poder a nível federal, o Zema tem o seu poder a nível estadual e o Renato Carvalho tem o seu poder a nível municipal. Se houver conflito entre uma lei, por exemplo, do estado e lei do município, eu não posso falar que vai prevalecer a do estado. Vai prevalecer aquele que puder legislar sobre aquela matéria. Entende? Então você tem autonomia para fazer suas próprias leis, escolher os seus próprios representantes, gerir a própria coisa pública e fazer fazer a sua própria constituição, lei orgânica no caso do município. Então cada um vai ter a sua autonomia. Tá. Isso posto, em algumas situações você pode suspender temporariamente a autonomia de um ente federativo. Entende? No caso lá do Distrito Federal, você suspendeu a autonomia temporariamente no que se refere à segurança pública. É um prazo, tem um prazo lá de até 31 de janeiro, até se controlar aquela situação, porque você teve um grave comprometimento da ordem pública. Entende? Então, quando você fala em intervenção federal, a União vai tomar conta diretamente daquilo que seria de competência do Estado. Você tem que a União pode intervir no Estado e o Estado pode intervir no município. Não pode a União intervir diretamente no município, só se for o município em território federal, que não existe mais. Entende? Então, isso aqui é intervenção. Só que, como é que acontece? O presidente vai lá, decreta a intervenção federal e ele vai ter que passar pelas duas casas. Como o Congresso estava de recesso, você tinha que convocar o Congresso em 24 horas e depois de mais 24 horas, portanto 48, você tinha que votar aquilo ali. Entende? Então tem que ter uma votação. Só que veja, de imediato, todo mundo já sabia. Todos os analistas políticos já sabiam que seria aprovado. Você tá entendendo? Vem cá, será que consultou todos os 513 deputados? Será que consultou todos os 81 senadores? Claro que não. Você consulta quem? Os líderes. Você consulta os líderes. E essas pessoas que efetivamente vão fazer as próprias leis. Tinha que passar pelo Senado e pela Câmara. Pela Câmara e Senado, exato. E no caso por exemplo, o Zema pegar um município, ele tem que passar pela Câmara Estadual, para a Assembleia Legislativa. Isso. Só os deputados estaduais são o suficiente para votar isso aí. Mas veja, você só vai fazer intervenção em casos graves, em casos drásticos, tá? Você não pode simplesmente ficar tirando a autonomia de outros entes. Você pode, por exemplo, ferir os chamados princípios constitucionais sensíveis. Você pode fazer intervenção federal no Estado, entende? Você pode fazer quando em questão de comprometimento da ordem pública, em questão de invasão estrangeira. Então, nesse caso aqui, você poderia fazer essa intervenção federal. E o STF também poderia fazer isso, no caso? Não. Há algumas situações... Caso o Lula não faça e o STF julgue necessário. Não, isso aqui não poderia fazer. Não? Não. Há algumas situações, vamos imaginar, por exemplo, que o presidente se negou, ou o governador, se negou a cumprir uma lei, se negou a cumprir uma decisão judicial. Aí, nesse caso, tem que passar pelo STF, mas quem decreta é o presidente. Entende? Há algumas situações que é chamada de... Tem que passar pelo STF, é chamada de adia interventiva. Tá? Você vai precisar de um processo no Supremo Tribunal Federal para decretar essa intervenção federal. É quando ferir os princípios constitucionais sensíveis e quando se negar a cumprir decisão judicial. Eu te perguntei isso porque eu já ouvi dizer que, tipo, na ausência de um poder, o outro pode agir. Mas entendeu? Nesse caso, não. Quem decreta é o presidente. Somente ele. O Supremo vai autorizar, nesses casos que eu falei que precisa do Supremo, o Supremo vai autorizar, mas quem decreta é o presidente. Deixa eu te perguntar, nesse caso, porque ele pede em níveis de certa urgência, não é um pedido simples, e você tem que realmente entender que tem a necessidade de que ele, vamos pensar, afaste outras pessoas e tome decisões monocráticas ali. O presidente, você fala? Isso. Você acha que ele não conseguiria, tinha necessidade de afastar os outros entes nesse momento? Você acha que está realmente num momento tão difícil assim? Você fala de fazer a intervenção federal? Fazer a intervenção. Vejo muita necessidade. Primeiro porque você tem que a segurança pública do Distrito Federal parecia estar colapsada nesse ponto relacionado... Mas ele não era só mandar uma guarnição para lá e resolver isso? Então, mas a questão que você discute é verdade. Qual que é o papel, por exemplo, do Anderson Torres, que era o secretário? Ele tinha uma relação direta com isso ou não? Você entende? O comandante da Polícia Militar, ele tinha uma relação direta com isso ou não? Então você tem que analisar.
Você está numa situação que você não confia nas pessoas, porque você tem algum caos ali. Você tem que confiar, tem que analisar uma situação, e para isso você precisava fazer a intervenção. A intervenção federal, num caso desse, veja que ela poderia ser mais drástica a ponto de retirar o próprio governador. Você tá entendendo? Mas retirar em que sentido você fala? Afastar o governador e nomear um interventor naquele caso. Porque olha só, o que fez a intervenção federal foi apenas tomar conta da segurança pública. Sim. Tá? Nada impediria, no entanto, que você fizesse uma intervenção federal para tomar conta de toda a competência do Estado, do Distrito Federal. Ligado. Saúde, educação, tudo isso. Entende? Mas como que você precisou ali, que era necessário, você feria apenas a ideia de segurança pública, você opta por aquilo que é menor sacrifício. Você vai optar por aquilo que é menor sacrifício. O Temer já havia feito isso no Rio de Janeiro em 2018, se eu não estou enganado. Quando ele tomou conta da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Colocou o exército lá, né? Eu lembro disso. Exato. Foi o Temer? Foi. Teve um outro agora que foi, agora não sei se foi Roraima ou Rondônia também, que teve uma grave situação lá. No presídio? Não. Na mesma situação, na mesma época, em 2018. Aí eu tinha uma governadora que havia sido eleita, ele afastou o antigo e já colocou a primeira para tomar posse antes. Então você já teve 2 casos de intervenção federal, as 2 ocorridas na época do Temer. Mas veja, no caso lá de Rondônia, eu não lembro agora se é Rondônia ou Roraima, tá? Um dos dois. Nesse primeiro caso, afastou o próprio governador. No caso do Rio de Janeiro, afastou apenas o secretário de Segurança Pública. Agora eu vou também fazer apenas Segurança Pública também. Por quê? Aquilo que for menor sacrifício à autonomia do Estado, que você deve optar por aquilo. Você lembra durante... Eles tentam preservar ao máximo o poder local, né? Você lembra aqui, Robertinho, na época do auge da pandemia, que se falava bastante em estado de defesa, lembra disso? Sim. Estado de sítio. Mas... Aí você tinha uma outra situação que era o estado de calamidade pública, né? O estado de emergência, o estado de calamidade pública. Veja que, se nesse primeiro caso eu estou falando de autonomia dos estados e municípios, dos entes federativos, no outro caso eu estou falando de restrição ao próprio direito cidadão. Entende? E nessa situação eu também devo optar por aquilo que é menos restritivo possível. É a mesma lógica, é aquilo que a Constituição chama de sistema de gerenciamento de crises. Você está numa situação de anomalia. Então você vai ter que tomar uma situação drástica para recuperar a ordem. Entende? Eu poderia decretar, por exemplo, estado de defesa, poderia decretar estado de sítio, sendo que a estado de emergência me era suficiente. Então eu optei apenas pelo estado de emergência. Não precisava decretar o estado de defesa, não precisava estado de sítio, apenas para aquilo que é suficiente para aquela situação. Não foi? Aí eu vou para um degrau acima. Estado de defesa. Não foi? Aí eu vou precisar de sítio. Então, quando você fala nesse sistema de gerenciamento de crises, sempre o menos interventivo possível, o menos opressor possível.